Tem mulheres que nunca dizem em voz alta que se amam, mas a forma como vivem muda tudo. Não há frase de autoajuda na boca. Não há discurso ensaiado sobre autoestima. Elas apenas vivem diferente. E quem presta atenção, sente. É assim que começa o processo de uma mulher que aprendeu, enfim, a se amar de verdade. Não o amor que vem de frases prontas, nem aquele que se exibe em redes sociais, mas o amor maduro, silencioso, profundo. Aquele que nasce depois da queda, depois do esgotamento, depois de ter tentado de todos os jeitos, menos por ela mesma. Esse amor é invisível aos olhos apressados, mas quem convive com ela sente a diferença. E quase sempre tudo começa com pequenas atitudes, que parecem nada, mas carregam tudo. Primeira, ela começa a dizer não, e não se explica mais por isso. Durante anos ela foi aquela que dizia, tudo bem, mesmo quando não estava, que dizia, pode contar comigo, mesmo sem energia para cuidar de si, que sorria e dizia claro, quando queria mesmo era dizer não agora. Ela acreditava que ser boa era estar sempre disponível, sempre aberta, sempre tentando manter a harmonia, mesmo que às custas da própria paz. Mas o corpo dela começou a falar. As dores, as insônias, o cansaço sem fim, os choros escondidos. Tudo isso foi o aviso. Algo estava errado. E um dia ela finalmente entendeu que dizer sim para todo mundo era dizer não para si mesma. Foi aí que algo dentro dela virou chave. E o primeiro não saiu com culpa. O segundo com dúvida. O terceiro com alívio. E assim começou. Ela não parou de ajudar. Não se tornou egoísta. Apenas entendeu que presença não é sobre estar em todos os lugares. É sobre estar inteira onde realmente faz sentido. Agora, quando sente o peso de um convite que não quer aceitar, ela respira, sente o corpo, escuta o próprio sim ou o próprio não. E se o corpo se fecha, se a alma se contrai, ela recusa, com respeito, com verdade, sem medo. Ela não se justifica como antes. Não tenta encontrar 1000 palavras para não desagradar. Ela apenas recusa. E quem estava acostumado com a versão que aceitava tudo, estranha. Mas ela não se abala, porque já entendeu que amor não se mede pelo quanto se cede, mas pelo quanto se permanece fiel ao que se sente. Carl Jung dizia que o autoconhecimento é um processo de confronto com a própria sombra. E ela confrontou essa parte que dizia, se você disser não, vão te rejeitar. Se você recusar, vão te achar ingrata. Se você não agradar, vai perder valor. Mas nada disso era verdade. A verdade era, ela só precisava parar de se abandonar. E foi o que fez. Em silêncio, em paz. Hoje, cada não que ela diz não é uma barreira. É uma escolha de amor. Amor próprio. Segunda, ela para de competir e começa a admirar. Essa transformação ninguém vê chegando. Mas ela acontece num lugar sutil, lá dentro. Antes ela entrava em um lugar e olhava ao redor como quem procura comparação. Ela é mais bonita. Ela é mais magra. Ela é mais interessante. E voltava para casa se sentindo menos, mesmo sem motivo. Essa comparação silenciosa a corroía por dentro. Não por inveja, mas porque acreditava que só poderia brilhar se fosse melhor do que alguém. Como se o valor fosse uma competição, como se só houvesse um lugar no pódio. Mas o tempo, os tropeços e os espelhos da vida a fizeram entender. Quem se ama de verdade não entra em disputa, porque já se reconhece, porque não precisa mais ser mais que, só precisa ser ela. Essa mulher agora entra em um ambiente e vê outras mulheres com um olhar novo. Um olhar de respeito, de presença, de humanidade. Ela não diminui ninguém para se sentir grande. E não se diminui mais diante de quem brilha. Ela admira, com o coração leve, com a alma em paz. E o mais bonito é que essa admiração não se transforma em cópia. Ela não tenta imitar, não tenta competir, não tenta se provar.
Ela apenas reconhece o valor do outro e reafirma o próprio. Carl Jung falava sobre a projeção. Quando não nos conhecemos, projetamos nos outros aquilo que recusamos em nós. Mas agora, ela já se conhece. Já viu sua luz e suas sombras. Já sabe do que é feita. E por isso, não projeta mais. Ela contempla. Quando alguém recebe uma conquista, ela vibra, porque sabe que o sucesso alheio não ameaça o dele. E quando vê uma mulher confiante, ela não julga, ela se inspira. E isso muda tudo, porque quando uma mulher para de competir, ela se conecta. E quando se conecta, ela se expande. Ela agora é a mulher que elogia sem segunda intenção, que torce sem esperar aplausos de volta, que valoriza porque sabe que o mundo precisa de mais amor e menos comparação. E quem a vê fazendo isso nem sempre entende, porque está acostumado com rivalidade. Mas o coração dela já não tem mais espaço para isso. Ela escolheu admirar, e com isso, ficou ainda mais admirável. Essas duas atitudes parecem pequenas quando vistas de fora, mas por dentro, elas constroem uma revolução. Porque quando uma mulher aprende a dizer não sem culpa e a admirar sem se comparar, ela já não precisa mais ser aceita, porque já se aceitou. Ela não precisa mais vencer ninguém, porque já venceu a si mesma. E esse tipo de amor não faz barulho, mas muda tudo. Tem uma mudança que ninguém percebe de imediato, porque ela não tem cor nem som, mas a energia dela muda completamente o que vem depois. É quando a mulher que passou a vida tentando ser notada, de repente escolhe ser esquecida, se for para manter a própria paz. Ela já se dobrou para ser lembrada, já se moldou para ser aceita, já se anulou para caber nas fantasias de quem só queria companhia, não profundidade. Já teve medo de sumir, e por isso se mostrou demais. Falou demais, deu demais, insistiu demais, mas agora ela está em outro lugar, e isso se revela numa das decisões mais silenciosas e poderosas que ela toma. 3. Ela escolhe a paz, mesmo quando o coração pede atenção. E essa escolha não vem de um dia para o outro. Ela nasce depois de muitos retornos desnecessários, de idas e vindas que machucam, de esperar respostas que nunca vieram, de se culpar por sentir demais. Por muito tempo, ela confundiu presença com importância. Se alguém sumia, ela ia atrás. Se alguém ignorava, ela tentava resolver. Se alguém respondia com frieza, ela aumentava o esforço. Era como se cada migalha de atenção fosse uma promessa de amor. Mas no fundo, era só carência sendo alimentada de forma errada. Ela confundia intensidade com conexão. Achava que se doesse muito, era sinal de que sentia muito. E por isso, se perdia. 1, 2, 10 vezes. Chegava a acreditar que essa dor era uma espécie de prova. Como se o sofrimento fosse parte do caminho até ser amada. Como se só quem suportasse tudo merecesse ficar. Mas chegou o dia em que o próprio corpo começou a avisar. O preço da atenção errada era alto demais. E custava justamente aquilo que ela mais precisava recuperar. A própria paz. Até que percebeu. Toda vez que buscava atenção urgente, perdia a própria alma de vista. E que, no fundo, estava tentando preencher um buraco que nem era de agora. Era de anos atrás. Talvez da infância. Talvez de relacionamentos antigos. Talvez do tempo em que acreditou que amor precisava ser disputado. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não curamos, repetimos. E ela repetiu. Até entender que amor não é aquilo que te tira o sono. É o que te devolve a calma. Ela chorou em silêncio várias noites, tentando entender por que certas pessoas a deixavam tão ansiosa. Por que o coração acelerava quando o celular tocava, mas o alívio nunca vinha? Por que ela sentia falta de alguém que nunca a fez se sentir segura? E um dia, num gesto quase imperceptível, ela não respondeu. Não procurou, não insistiu. Foi o começo de algo novo. Hoje, ela não vai mais atrás quando alguém se afasta sem motivo. Não manda mais mensagem só para lembrar que está ali.
Não força conversas que deveriam acontecer naturalmente. Não se atropela para ser vista. Ela entendeu que presença sem respeito é apenas distração e que atenção sem profundidade vira vício. E ela está em recuperação de tudo o que fez por medo de ser esquecida. Se a atenção vem, ótimo. Se não vem, ela se acolhe. Coloca uma música, escreve, respira, fecha os olhos e reencontra algo que andava esquecido, a própria companhia. E essa é uma virada profunda, porque o coração ainda sente falta às vezes, mas a alma já sabe escolher. Escolher ficar em paz, escolher não repetir padrões, escolher não negociar dignidade por presença temporária. Ela aprendeu que a tensão momentânea pode alimentar o ego, mas só amor verdadeiro sustenta a alma. E por isso, mesmo quando a saudade aperta, ela não volta a implorar. Mesmo quando a resposta não vem, ela não cria um novo motivo para continuar insistindo. Ela respira, aceita e volta para si. E não pense que foi fácil. Ela ainda sente o impulso, ainda pensa em voltar, mas agora ela observa o pensamento e escolhe diferente. Não é frieza, é maturidade. Não é orgulho, é cura. Ela aprendeu a sustentar o próprio silêncio e a encontrar nele o conforto que antes procurava no barulho de conversas vazias. Agora ela sabe, atenção demais vinda da pessoa errada custa a própria paz. E isso ela não troca mais. Ela entendeu que a paz que vem de dentro é mais valiosa do que qualquer presença que vem e vai conforme a conveniência. E que o amor que vale é o que soma, não o que esgota. Aliás, se essa atitude também já faz parte da sua vida, se você também chegou a esse ponto de valor silencioso, escreve aqui nos comentários. Eu não troco mais a minha paz por atenção do momento. Pode parecer simples, mas essa frase carrega uma libertação, porque só quem já se perdeu tentando ser vista sabe o que significa se escolher, mesmo quando dói. E se hoje você consegue escolher o silêncio em vez do desespero, a pausa em vez da insistência, o recolhimento em vez da imploração, então você já está onde essa mulher chegou, na borda entre o velho padrão e o novo caminho. E esse caminho é só de ida, porque depois de experimentar a paz, a gente desaprende a mendigar presença. Tem mudanças que não viram anúncio, mas quem observa com calma, sente. É o jeito como ela se arruma, sem precisar ser vista. Como ela se cuida, sem precisar postar. Como ela caminha, como ela fala, como ela se cala. Ela não busca mais provar que está bem. Ela simplesmente está. E uma das atitudes mais bonitas que ela passa a ter, sem que ninguém perceba de imediato, é essa. 4. Ela se trata com delicadeza, mesmo quando ninguém mais está olhando. Isso é sutil, quase invisível, mas profundo. Antes, ela só se tratava bem quando se sentia amada por alguém. Era como se o amor que recebia de fora autorizasse o cuidado com ela mesma. Se alguém a elogiava, ela sorria com mais doçura. Se alguém a olhava com desejo, ela se sentia bonita. Se alguém a tratava com carinho, ela se permitia descansar, respirar, viver. Mas bastava a atenção sumir, o afeto minguar, o interesse esfriar, e ela começava a se apagar também, a se olhar com menos gentileza no espelho, a se criticar por tudo, a cobrar mais produtividade, mais esforço, mais perfeição. Era como se o valor dela morasse sempre na forma como era tratada pelos outros, como se a confirmação de que era digna tivesse que vir de fora, como se fosse preciso estar sendo desejada para se permitir florescer. Mas chegou um momento em que ela ficou só consigo, só com suas perguntas, com seus vazios, com seus espelhos. E foi nesse espaço de silêncio que ela entendeu. A forma como se tratava dizia mais sobre o amor que faltava por dentro do que sobre qualquer rejeição que sofreu lá fora. Então ela começou do zero, com pequenos gestos que pareciam bobos, mas carregavam intenções novas. Fez um chá para si mesma à noite, deitou mais cedo,
Tomou banho com calma. Usou o melhor perfume sem ter motivo externo. Passou um creme no rosto como quem pede desculpas por ter se esquecido de si. Olhou para o próprio reflexo sem buscar defeitos. Olhou para dentro sem fugir. E foi ali, naquele cuidado sem testemunha, que ela começou a se reencontrar. Porque cuidar de si quando o mundo está te aplaudindo é fácil. Mas cuidar de si quando ninguém lembra que você existe é cura. Ela começou a se ouvir, a perceber quando estava sobrecarregada, mesmo sem ter chorado, a entender que seu corpo falava, com dores, com cansaço, com insônia. E em vez de se punir por estar frágil, ela se abraçou, mesmo que fosse em silêncio, mesmo que fosse com os braços da alma. Carl Jung dizia que não se cura o que não se sente, e essa mulher começou a se sentir de novo, sem anestesia, sem autoabandono, sem pressa de estar bem. E quanto mais se tratava com respeito, mais percebia o quanto se negligenciava antes. Como tinha pressa para agradar, mas era lenta para se escutar. Como fazia de tudo para os outros se sentirem bem, mas nunca perguntava se ela própria estava respirando. Ela parou de usar palavras duras consigo mesma. Parou de se forçar nos dias em que o peito pesava. Parou de fingir que estava tudo bem para não incomodar. E isso foi a maior forma de amor que já experimentou. Hoje ela se elogia baixinho, não para alimentar o ego, mas para lembrar que está viva, que resistiu, que chegou até aqui. Ela se perdoa com mais facilidade, sabe que está em processo e que todo dia é um novo ensaio de leveza. Nos dias em que o mundo pesa, ela não cobra força, ela oferece colo. Nos dias em que o coração chora, ela não manda calar, ela escuta. Nos dias em que se sente pequena, ela não se compara, ela se acolhe. E isso não é egoísmo, é base, é raiz, é reconstrução. Essa mulher entendeu que ninguém vai tratá-la melhor do que ela mesma ensina. E agora, ela ensina com gestos, com pausas, com limites, com afeto. Ela não precisa mais estar rodeada para florescer, porque já não é semente esperando alguém regar. Ela virou terra fértil para si. Quem a vê de fora talvez não perceba, mas quem convive, sente que existe um silêncio bom nela agora. Um silêncio que diz: eu me tenho, eu me respeito, eu me cuido. E esse tipo de presença não se aprende nos livros. Se conquista depois de perder demais, depois de se cansar de esperar demais, depois de perceber que o amor que salva é o que a gente finalmente tem coragem de dar a si mesma. Ela aprendeu a ser sua própria pausa, seu próprio alívio, seu próprio colo, e desde então, nunca mais se sentiu sozinha, porque agora, enfim, se tem. Algumas atitudes não acontecem de forma planejada. Elas nascem como consequência de algo maior: o reencontro. A mulher que se reencontra deixa de agir por carência e começa a agir por coerência. Ela não está mais tentando agradar, nem tentando ser lembrada. Ela só quer viver em paz com a própria verdade. E isso muda a forma como ela se posiciona, como responde, como se afasta, como permanece. E uma dessas mudanças profundas, que poucos percebem de início, é essa. 5. Ela não insiste mais onde não há troca. Essa decisão não chega como ruptura. Ela chega como um esgotamento silencioso, como a exaustão de quem já tentou sorrir com a alma doendo, de quem já justificou demais, esperou demais, se calou demais. Ela já foi essa mulher, a que insistia, a que procurava, a que perguntava: tá tudo bem? Mesmo sabendo que não estava. A que dava mais uma chance mesmo quando todas as chances anteriores foram desprezadas. Ela acreditava que o amor era um esforço contínuo, que se insistisse mais um pouco, tudo se encaixaria, que se ela mudasse, se acalmasse, se adaptasse, o outro finalmente veria o valor que ela carregava. Mas ele não viu, e talvez nem fosse por mal, talvez simplesmente porque quem não se enxerga, não sabe enxergar ninguém. E foi aí que ela parou, não por raiva, mas por lucidez, por amor próprio. Ela olhou para tudo o que fazia
e percebeu que estava sustentando sozinha algo que se chamava nós, mas que na prática era só ela. Mandava mensagem, criava assunto, perdoava sem pausa. Esperava encontros que não vinham. Planejava conversas que terminavam em silêncio. Se encolhia para não ser difícil. Se calava para não ser intensa. Se doava tanto que já nem sabia mais onde começava. E essa percepção doeu, muito, porque não havia um erro claro, nem uma briga final. Só a constatação de que ela estava investindo em algo que não era mútuo. Carl Jung dizia que um relacionamento saudável só é possível entre duas pessoas inteiras. E ela estava tentando se completar em alguém que ainda nem tinha encontrado a si mesmo. Então ela começou a recuar. No começo com culpa, depois com paz. Parou de justificar sua ausência. Parou de procurar onde sabia que só seria lembrada por conveniência. Parou de doar atenção onde o interesse era sempre mínimo. Parou de lutar por espaços onde só recebia silêncio. E quanto mais ela se afastava, mais percebia o quanto carregava sozinha. Não era recíproco, era acomodado. E isso mudou tudo. Hoje ela não insiste. Se sente que não há troca, ela não força. Se percebe que está falando sozinha, ela silencia. Se nota que o vínculo só se mantém porque ela o segura com as duas mãos, ela solta. E quem está acostumado com a mulher que insistia, estranha, procura, se assusta com o silêncio dela. Mas o silêncio dela agora é limite, é resposta, é autocuidado. Ela entendeu que amor não se pede, que atenção não se implora, que presença não se exige, e que toda vez que ela insistia onde não havia troca, estava se traindo. Então ela parou, não com discurso, não com drama, mas com maturidade. Hoje ela não ignora por jogo, ela se retira por sabedoria, não se fecha por vingança, ela se cuida por respeito. E quem a perde, sente. Porque quando uma mulher que já deu tudo para manter um laço escolhe finalmente se soltar, ninguém mais consegue segurá-la de volta. Ela agora se oferece apenas onde existe reciprocidade, onde a presença dela é percebida com cuidado, onde o que ela sente é acolhido, não questionado. Ela não exige atenção, mas percebe quando não há presença, e não se acomoda mais em relações mornas só para não se sentir só. Porque solidão mesmo, ela já sentiu cercada de gente, cercada de promessas, cercada de metades. Agora, ela prefere estar só com sua inteireza, do que dividida em 1000 pedaços, tentando preencher os outros. Essa mulher não precisa mais de provas externas para saber o que merece. Ela não precisa que o outro diga que gosta dela, se as atitudes mostram o contrário. Ela não precisa de palavras doces, se os gestos são distantes. Ela aprendeu a ler o que está por trás do que não é dito, a sentir o que vibra ou o que se ausenta, e principalmente a se escolher sem medo do que vem depois, porque já entendeu que a paz de não insistir mais é muito maior do que a dor de ser esquecida por quem nunca soube valorizar. E quem convive com ela hoje sente. Existe um tipo de energia nela que não força, mas também não permite. Ela está em paz. E onde há paz, não cabe mais esforço cego. Tem uma mudança que não se nota de fora. Ela não altera o tom de voz, não muda o jeito de andar, não precisa de frases de impacto. Mas quando acontece, muda a raiz, muda a base, muda tudo. É a atitude mais simples e talvez a mais poderosa que uma mulher que se ama em silêncio carrega dentro de si. 6. Ela não espera mais ser escolhida. Ela se escolhe primeiro. Antes, ela esperava. Esperava que ele percebesse, que a amiga se desculpasse, que a vida se ajeitasse. Esperava que alguém a notasse com o cuidado que ela mesma não se dava. Esperava que o reconhecimento viesse de fora, que o convite viesse, que o elogio viesse, que o amor acontecesse e, com ele, a permissão para finalmente se sentir segura. Ela colocava a própria vida em modo de espera, como se a felicidade fosse algo que alguém traria, como se o amor verdadeiro precisasse ser recebido, nunca iniciado.
Mas um dia, depois de tanta espera em vão, ela se olhou com sinceridade e viu o quanto estava se deixando para depois. Depois do outro, depois da aceitação, depois da resposta. E foi ali que a chave virou. Ela entendeu que ninguém poderia preenchê-la, porque o que ela precisava não era ser escolhida, era se acolher, era parar de se adiar. Ela começou a se escolher nas pequenas coisas, a se colocar como prioridade nas decisões do dia, a se escutar com mais frequência, a parar de se calar para manter a harmonia alheia, a não fingir leveza quando o coração estava pesado, a se proteger com firmeza, mesmo que isso afastasse quem não soubesse lidar com intensidade. E isso transformou tudo, porque o mundo começou a reagir diferente. As relações mudaram, as conversas mudaram, as respostas vieram com mais verdade, porque a energia dela mudou primeiro. Ela não anda mais em busca de aprovação, não se esconde mais com medo de parecer difícil, não se edita para caber, não se apaga para agradar. Ela só se escolhe, todos os dias, em silêncio, com respeito. Carl Jung dizia que a verdadeira jornada é a de volta para si. E essa mulher voltou, não perfeita, mas inteira. E agora que se encontrou, não aceita mais se perder por ninguém. Ela não precisa gritar que se ama, nem convencer ninguém do valor que carrega. A forma como vive já mostra tudo. No jeito como cuida da rotina, como se olha no espelho, como fala de si, como sabe se retirar sem ferir, como se escuta antes de se doar. Essa mulher não carrega armaduras, mas carrega discernimento. Não anda em defesa, mas anda desperta. E quem convive com ela sente uma coisa diferente. Ela está ali, mas não está disponível para qualquer coisa. Ela escuta, mas não carrega mais o que não é seu. Ela ama, mas não precisa mais se desdobrar para ser aceita. Porque quando uma mulher se ama de verdade, ela não implora, não persegue, não mendiga. Ela simplesmente se torna impossível de ser ignorada. Não por barulho, mas por presença. Presença de quem já se escolheu. E se esse texto tocou algo dentro de você, se em algum momento você sentiu que era sobre você, sobre o que você viveu em silêncio, sobre o que ninguém viu mas doeu, deixa nos comentários. Eu não troco mais a minha paz por atenção do momento. Essa frase pode ser só palavras para quem ainda não viveu. Mas para quem já sentiu o que é se abandonar, tentando ser vista, ela é cura, ela é ponto final, ela é recomeço. E se você conhece uma mulher que está nessa fase, nessa travessia entre o autoabandono e o reencontro com o próprio valor, envia esse vídeo para ela. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ser lembrada de que não está sozinha. E se esse tipo de conteúdo te fortalece por dentro, se inscreve aqui no canal. Porque aqui, toda semana, a gente conversa sobre as dores que ninguém vê e as forças que nascem bem ali, na hora em que você decide se escolher, com alma, com verdade, com amor.